o Google Meet This começar. call is now being recorded. Agora sim, agora deu. E, bom, deixa eu fechar a câmera, porque sempre é muito fluxo de dados, né? Ok, Carlos. Ok, aí da tarefa um, né? Ah, perfeito, perfeito. Bom, a ideia, então, deixa eu compartilhar agora, né? Já está gravando. Deixa eu compartilhar aqui as orientações, né? E aí o pessoal vai acompanhando aí. Bom dia, Giovanni. Bom dia. Deixa eu colocar aqui na. Já está compartilhando, e eu agora estou seguindo o chat, né? Ok. E agora não vou apresentar com vídeo, né? Para facilitar um pouquinho aí. Então, ó, semana 3, né, pessoal? Hoje é dia 8/3, Dia das Mulheres, né? Não esqueça de cumprimentar aí, porque a gente está tão compenetrado nas coisas, não, às vezes não está seguindo o que está acontecendo, né? Então, hoje é o Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, né? E é interessante que, né, cumprimente aí as mulheres, porque é um dia especial para elas, né? Então, bom, os recadinhos, né? Primeiro, tarefa um, né? Que eu já tinha completado o conteúdo, né? E eu tinha colocado a entrega até dia 9/3, né? Chegou mais alguém aqui? Deixa eu ver quem foi, daqui a pouco aparece aí. Chegou mais alguém aqui. Às vezes eu esqueço de olhar. Admitir. Deixa eu ver aqui. Será que eu apertei alguma coisa aqui, né? Ah, o Nicolas entrou. O Nicolas entrou. Eu juro que tinha mais alguém aqui. Não sei se foi o Nicolas ou outro aluno aqui. Bom, de qualquer forma, né? Vamos dar continuidade aqui, porque aí a pessoa tenta novamente. Mas acho que foi o Nicolas mesmo. Bom dia aí, Nicolas. O Nicolas está chegando. Então, a tarefa um, né? Tá assim, né? Já foi dado o conteúdo, então marquei aí até amanhã, né? Se caso tiver ainda alguma dúvida, né? Vocês podem entrar em contato comigo, né? Bom dia, Nicolas. Agora o Nicolas respondeu aí. E hoje nós vamos falar sobre gráfico das funções, né? E também equações, né? De duas variáveis, né? Essa que é o objetivo principal aí. Qual é a grande questão que está por trás aqui, né? É a utilização do GeoGebra, né? Isso vai deixar um pouquinho a aula um pouco mais devagar, né? Que eu já tinha comentado, né? Mas vamos lá, né? Quando eu ver a necessidade, né, de mostrar alguma coisa no GeoGebra, aí a gente vai lá para o GeoGebra, tá? Mas a ideia é que a tarefa associada a esse tópico seja um laboratório GeoGebra para vocês, tá ok? Então, essa tarefa também já está lá no Canvas, né? Na aba Tarefas, e vocês podem estar trabalhando já essa tarefa sem se preocupar muito, né, com o que vai vir. Por quê? Eu vou fazer aqui uma apresentação. Ah, o Alex, acho que tinha dado algum problema. Agora que eu vi aqui que ele tentou, deixa eu ver se ele está na. Ah, tá. O Alex está aqui. Não, beleza. Então, bom dia aí, Giovanni, Carlos, Nicolas e Alex, tá? Sejam bem-vindos aí. Eu só estou expondo aqui as orientações iniciais, né, para que vocês já tenham aí uma orientação, né, com relação ao novo conteúdo. Então, nós vamos falar gráficos de funções e de equações de duas variáveis. Esse é o grande foco aqui. Nós começamos hoje. Como eu falei, a tarefa 2, né, já está no Canvas, né? E aí vocês vão poder, né, estar trabalhando desde já, né, pegando e tentando fazer um laboratório GeoGebra, tá, com ela. Então, vocês vão utilizar para construir funções no R2, né, que é no plano cartesiano, e também no R3, que é o espaço cartesiano, né, que a gente vai definir também aqui, né? Se bem que a gente já está
Já tinha mostrado, né, algum outro função, né, gráfico de função no R3. E no R2, então, já tinha mostrado bem mais, né? Mais alguém chegando aqui. Deixa eu aguardar aí. É o Vinícius, né? O Vinícius está chegando. Vinícius Arão, isso. Então, a tarefa 2, basicamente, um laboratório GeoGebra. Como eu falei, não é necessário aguardar, né, de fato, a construção de tudo que eu vou fazer, porque eu vamos ver se eu começo essa semana, finalizo semana que vem, para falar de curva de nível, né, curva de nível, né, já semana que vem. Aí já vai ser o tópico 3. Então, esse tópico 2, vocês têm que olhar ele como um laboratório, né? Um laboratório de matemática, para vocês conseguirem, pelo menos, ter uma noção geral das figuras que vão se formando, né, durante a construção aí no R3, no R2, né? Existe uma associação direta daquilo que vem do R2 para o R3, em que você vê uma limitação no R2, mas no R3 expande, né? Isso aí, como é que fica, né? Então, eu acho que é bem interessante vocês já estarem olhando nessa nova tarefa, né? E tentar já ir montando, identificando as funções, tudo isso, né? E a gente vai estar falando aqui, obviamente, né? Então, aí, tópico 2, né, do cálculo diferencial integral a várias variáveis, né? Então, tópico 2, gráfico das funções de duas variáveis, né? Então, não dá para fazer gráfico de funções de três variáveis, né? Simplesmente porque nós não temos, né, quatro eixos que são 90 graus em relação um ao outro, né? Nós conseguimos, no espaço, só três, né? Só três direções, né? E para construir uma função, no máximo a gente constrói gráficos de funções de duas variáveis, né? Em alguns momentos, dá até para a gente imaginar o que é a função com mais variáveis, né? Qual seria o gráfico, mas você não consegue ter uma visualização em 4D. A gente tem visualização 3D. Ou seja, para ser 3D, os gráficos têm que ter duas variáveis independentes, né? Então vamos lá, vamos ver o que nós vamos estar passando aí para vocês. Então eu já tinha comentado alguma coisa sobre isso, mas a primeira parte, deixa eu só alterar aqui, pessoal, a cor do lápis. Pronto. Então, na primeira parte, nós vamos ver gráficos no R2, no plano, né? Mas nós já temos feito isso, tá? Eu só vou dar uma visão geral, né, daquilo que eu acho que é um pouco mais interessante para a gente dar continuidade depois. Por exemplo, essas funções lineares aqui, elas vão estar associadas, basicamente, ó, função linear, né? Vai estar associada a planos, tá? Dentro do R3. Então, muito importante, tá? As cônicas que aqui estão, elas vão estar apresentando-se em cilindros ou superfícies cilíndricas e também fundamento para as quádricas, tá? Então, você vê que eu coloquei aqui o tipo, vamos dizer, não é uma revisão, porque pode ser que muitos não tenham visto o que é cônica, né? Muitos não tenham visto o que é cônica, né? Função linear, tudo bem, né? Não é uma função tão complicada, eu acredito que todo mundo já viu, né? Sempre, né, dá tempo de ter visto antes. Matemática aplicada, por exemplo, vocês devem ter visto uma função linear, função afim, função polinomial do primeiro grau. Agora, as equações das cônicas, né, vão ser usadas em cilindros ou superfícies cilíndricas e quádricas, né? Então, se eu partir diretamente para o R3, sem falar um pouquinho do R2, a gente acaba atropelando um pouco, né? A gente precisa dar um embasamento para que vocês possam estar identificando essa conexão entre o R2 e o R3, né? Opa, a Yala aqui, né, tá chegando também, né? Vamos aguardar aqui. A Yala Vitorino. A Yala Vitorino, tá chegando aí. E o fundamento mais interessante, né, é desenvolver tudo isso, né, com a ajuda do GeoGebra, né, pessoal? Isso daqui vai ser bem interessante para vocês, né? E aí, vou estar ajudando novamente, né? Então, a lista 2, deixa eu só voltar aqui, porque já apareceu mais gente, né?
A lista 2, a tarefa 2 já está disponível, e é muito interessante vocês já baixar esse arquivo e começar a trabalhar o laboratório de GeoGebra, né? Então vai ser um laboratório de GeoGebra para que vocês façam com mais eficiência, vocês vão ter visão melhor de tudo, né? Para não perder muito tempo. Aí vocês vão conseguir fazer muito mais coisas se fosse tentar fazer tudo na mão, né? Mostrado isso aí. Então tá aí, né? Vamos falar um pouquinho do R2 e depois entrar no R3. Não vou conseguir finalizar agora, né? Ainda uso uma parte da semana que vem, mas tudo indica que semana que vem eu começo o tópico 3, que é curva de nível, que é um tópico bem interessante aí, que eu coloquei até em destaque. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre gráficos no R2, aqueles que vão ser importantes você relembrar, né, do tipo de funções e equações. Eu vou estar mostrando para vocês a diferença dessas duas coisas. Isso aqui função é diferente de equação, tá? É diferente uma coisa da outra, tá? No GeoGebra, né, quando você trabalha com o plano cartesiano, pessoal, ele não vai distinguir em cores os dois eixos aqui, ó, o eixo X e o eixo Y, né? No GeoGebra ele não vai fazer isso. Então, o R2, quando eu falo R2, aí gráficos no R2, é no plano cartesiano. Quando nós estivermos no R3, que é o tridimensional, aí sim ele vai distinguir os eixos colocando cores, tá? E aí vai facilitar um pouco a identificação. Então, eu já estou acostumando aqui que no GeoGebra 3D, no R3, o X é o eixo vermelho, tá? O Y é o verde. Mas como eu falei, no plano cartesiano, no R2, o GeoGebra não faz essa distinção, tá? Então, agora, por que, né, visualizar novamente alguns gráficos no R2? Primeiro, entender o comportamento, né, das funções de uma variável é importante para entender a construção gráfica das funções de duas variáveis. Ou seja, sair do R2 para o R3 é necessário, né, no R3 saber alguma coisa do R2. Aí você vai perceber justamente essa conexão. Outra coisa importante é justamente o tópico 3, que é essa questão de curvas de nível, né? Que eu destaquei num tópico único, tá? Em que eu vou estar mostrando para vocês a aplicação de curva de nível. Então é importante ver aqui, inicialmente, aonde é um pouco mais fácil as funções, né? No R2 e depois passar para o R3. Essa é a grande questão. Só que, assim, vamos ver se eu não consigo demorar muito aqui, né? Se caso vocês não entenderem, né, vocês vão colocando aí no chat, pode abrir o microfone, né, para conversar comigo, né? Ah, dá mais um exemplo, aí, mais exemplos, né, a gente vai colocar. Eu espero que eu tenha montado um esquema aqui para vocês, né, fazerem aí uma revisão, né, e às vezes passar novas coisas no R2 que facilite um pouco, né? Mas como eu falei, o que eu vou estar vendo aqui no R2, depois a gente vai jogar no R3 e aí vocês vão ver a grande diferença que existe entre R2 e R3. O plano cartesiano e o espaço cartesiano, né? Então vamos lá, vamos começar falando justamente aí sobre aquela função que vai estar conectada diretamente com planos no R3. Então, toda função polinomial do primeiro grau, né? Toda função polinomial do primeiro grau, ela está associada a, a um plano, né? No R3, no espaço. Então, mas se lá no R3 é um plano, aqui o que ela é? Bom, em geral, vocês vão encontrar essa situação, mas sempre uma reta inclinada não é necessário, tá? Mas aí, se não for uma reta inclinada, tem que ter cuidado, tá? Porque eu estou falando de função, e não é toda reta no plano cartesiano que é uma função. Isso tem um certo cuidado, tá? Mas a ideia é assim, ó, o y e o x, né, quando você está falando função polinomial do primeiro grau, tanto o x quanto o y tem o expoente 1, que eu estou detalhando aqui, ó. Então, lembrem disso, né? Super importante perceber. Se as variáveis, né, que estão dentro da equação, da relação que você está trabalhando aqui, todas as variáveis estão elevadas a primeiro, né, expoente de primeiro grau, né, expoente 1, então você está trabalhando com retas, tá? Olha só.
Se tiver elevado, né, o expoente de x e o expoente de y, né, se aparecer os dois, então, se tiver elevado a 1, você tem retas. A grande questão é ver, bom, e isso lá no R3, né? Isso que é a grande questão. Agora, essa função polinomial do primeiro grau aqui, ela é chamada também de função afim, tá? Sendo que esses elementos que estão aqui é o coeficiente angular, que vocês estão vendo aqui o nome, e o b, o coeficiente linear. O coeficiente angular diz respeito à inclinação da reta. Então, vocês estão vendo aqui uma inclinação em que o A é positivo, tá? Isso aqui eu sei que você já deve ter visto aí. Então, o A é positivo. Neste caso aqui, a inclinação é considerada negativa, tá? Então, aqui, A negativo. Uma é função crescente, a outra é chamada de função decrescente, tá ok? Então, é uma reta inclinada, de fato, né? Como a gente está vendo, né, essas funções A vezes X mais B são retas inclinadas. E A é chamada de inclinação da reta, é um número, né? E o B é o coeficiente linear, outro número. Um caso, então, A e B são números, né, que a gente conhece. As variáveis vão assumir valores, né, para a gente descobrir, aí dado x, né, você descobre o y, né, que era a questão da imagem que a gente já trabalhou semana passada, só que aqui no R2, né. Agora, um caso particular bem interessante é quando b é igual a zero e você escreve aquela relação lá desta forma. Essa é chamada de função linear, tá? E o gráfico dessa função, né, o b, ele passa pela origem, né? Então, a linha reta inclinada vai passar pela origem. Outra coisa importante neste caso é que y e x são proporcionais, ok? Então, dois detalhezinhos importantes aqui, ó. Né, pessoal, vou voltar essa ideia aqui, ó. No caso das retas, né, é um número, uma constante, não é variável, é uma constante, né, que indica a inclinação da reta. É isso que ele faz. O b, uma constante, que indica aonde, né, a função cruza o eixo y. Então, olhando aqui no primeiro gráfico da direita, vocês estão vendo que esse corte que o gráfico daqui é justamente no valor do b. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui, tá? E quando o b é igual a zero, que é o caso de baixo, as duas retas, né, gráficas aqui embaixo, você tem, se o b é igual a zero, ele passa pela origem a reta, né? Essa que é a questão. Então, vamos ver alguns exemplos, né, que a gente está olhando aqui, para não só ver o genérico, mas também um exemplo ou outro para nós vermos, né? Então, essa função aqui, ó, essa função é uma função afim, certo? O A, né, aqui neste caso, né, o A vale 2, então ele é maior que zero, né, isso aqui é maior que zero, né? E o B vale 1 aqui, ó, o B vale 1. Tanto é que a reta cruza o eixo Y no 1, ó, que é justamente esse 1 que está aqui, né? É onde a reta cruza o eixo Y. E o A igual a 2 indica que a reta tem essa, né, inclinação, nós chamamos de inclinação positiva, é uma reta crescente, né? Do outro lado aqui, ó, observem que o A, né, está em destaque o A aqui, o A vale menos 2, né? E o B vale 1. Você vê que o B não modificou, né? Então, esse número B aqui é justamente esse número que indica onde a reta corta o eixo Y, tá? Então, esse 1 é justamente esse 1 que aparece aqui, a reta cortando o eixo Y. Agora, a inclinação da reta, né, medida por esse ângulo que eu estou mostrando aqui, ela é negativa, né? Então, menos 2. Então, o coeficiente angular, neste caso, menos 2, né, negativo, e neste caso, mais 2. O coeficiente linear, 1, e aqui também 1, né? Então, vocês estão vendo aí as características dessas duas retas. Mais exemplo. Mesma coisa aqui, pessoal. Olha, neste caso, né, a função é dada, é esta daqui. Vocês estão vendo que o A é menos 5, ou seja, a reta é decrescente nesse caso aqui, né? Agora, um detalhezinho aqui, ó. Aqui é 15, ou seja, aquele ponto onde a reta cruza o eixo Y é 15, tá? Então, nesse caso, decrescente. Este aqui é um caso crescente, né? Só olhar aqui a gente já percebe que é uma reta crescente. Então, aqui está aparecendo o A,
né? O A aqui, nesse caso, é até bom chamar a atenção, né? Que aqui é 2/3, né? Aqui o A, né, vale menos 5, né? Aqui é menos 5. E 1/3, de novo, o B, né? Aonde cruza o eixo Y. Estou chamando muita atenção aqui. Agora apareceu um outro ponto interessante que eu quero mencionar agora, que é esse ponto quando cruza o eixo X, que nós chamamos de zero da função, né? Isso aqui é o zero da função, ou raiz da função. Isso aqui é zero da função. É quando o y dá zero. Ó. Então, esse ponto que eu vou destacar agora aqui, né, que é o 3, é quando o y dá zero. Ah, de fato, pessoal, dê uma olhada aqui. Ó, se você substituir o 3 no x, então vamos calcular a imagem aí, f3, né? Vai ficar menos 5 vezes 3 mais 15. Opa, lembrando que isso aqui é y, né? É a função de y. Né? Se você olhar aqui, ó, menos 5 vezes 3 dá menos 15. Mais 15, isso dá zero. Ou seja, o y é igual à imagem de 3, né? De x igual a 3 dá zero. Então, isso daqui é chamado zero da função, por isso que é chamado zero da função, ou então raiz da função. Neste caso aqui, ó, o zero da função é menos meio, ou seja, se eu calcular, né, o y, que é a imagem de menos meio, né, eu vou ter que substituir naquela função o menos meio. Tem que dar zero, tá? Como aqui também deu, porque é justamente a raiz. Aí tem que fazer o cálculo, né, para esse aí. Eu fiz desse aqui que é mais simples, né, para vocês acompanharem aí. Tá ok? Então aí entra esse outro conceito, né, que é chamado de raiz. Mas tudo bem, vamos indo que tem muita coisa para a gente fazer. Agora eu coloquei duas retas, né, no mesmo gráfico, né, no mesmo gráfico. Uma, né, esta daqui, o A vale 3 e essa, o B, vale zero. E no caso daqui, né, eu já tinha comentado, é uma função linear, né? As duas são funções lineares. Por quê? Porque o b é igual a zero. Então, as duas cruzam o eixo y na origem, né? Esta daqui, que é decrescente, né? A é igual a menos 2 e o b também é igual a zero. Então, são funções decrescentes nos dois casos, ok? Então, essa aqui tem a inclinação positiva e essa daqui tem uma inclinação negativa. Você vê que o ângulo aqui é maior que 90 graus. E cruzam o eixo X e Y, né, justamente na origem. Ou seja, né, a raiz, né, ou zero da função, nos dois casos, né, se eu colocar aqui, ó, 3 vezes zero, né, o y dá zero, ou seja, x igual a zero, né? Então, a imagem aqui dá zero. Então, a raiz, nos dois casos, né, essa também do lado esquerdo, nessa daqui, se eu colocar x igual a zero, o y dá zero. Se eu colocar x igual a zero, o y dá zero. Então, a raiz para os dois casos é zero. Então, esse ponto aqui, né, é um ponto diferenciado. Tanto a reta cruza o eixo y, né, passando pelo zero, como corta também o eixo x, passando pelo zero. Então, a raiz aí é zero. Bom, eu coloquei um exemplo aqui, né, para vocês verem, né? Vamos ver a definição dessa função e tentar responder aí. Vamos ver se vocês conseguem. Eu tenho uma função real, né, f, o domínio é real e o contradomínio real. Definida por, olha só a funçãozinha aqui, pessoal. Olha só. Então, neste caso, a nossa função é 2 vezes x menos 1. Ou seja, o A vale 2 e o B menos 1, certo? Então, neste caso aqui, o 2 indica a inclinação, mas o 2 é positivo, tá? E o menos 1, aonde cruza, né, a gente já sabe, cruza o eixo Y. Aí eu tenho com essas duas informações aqui, ó. Então, vamos lá.
Se o A é positivo, outro conceito é função crescente, né? Tem que lembrar, é uma função crescente. Então, vamos olhar lá, pessoal, no item A, no item B, no item C, D e E. Eu pergunto para vocês, do A, B, C, D e E, qual seria o possível gráfico? Qual seria o gráfico dessa função, né, levando em consideração essas características? Então, aí, Carlos, né, o Giovanni, o Nicolas, Vinícius, o que que vocês acham aí? Qual que seria desses gráficos aí, né, um gráfico que indica justamente essa situação aí da função? Lembrando que ela é função crescente, né, e cruza o eixo y no -1. O que que vocês acham? É o A, por exemplo? É o B? É o C? O D? O E? Ó, já temos uma resposta ali. O Giovanni está indicando o C, né? Então, mais alguém aí consegue perceber se é C, ou D, ou E? Vamos ver aí mais. Todo mundo colocando no C? Opa, vamos lá, né? Então, aqui, né? Vamos ver. Bom, primeiro, por que que não é esse aqui? Porque aqui é decrescente, ó. Aqui o A é negativo aqui, ó. Essa A negativo. Essa é decrescente também, não pode. A negativo, tá? Ah, essas duas podem, né? Por quê? Porque aqui o A é positivo, aqui o A é positivo. Essa daqui nem função é. Essa também não pode. Na verdade, aqui o A aqui não é função, tá? Essa função aqui é bem interessante que ela é x igual a meio, só isso. Note que é uma reta vertical que passa pelo meio. Nesse caso aqui é x igual a meio, tá? Então não é do tipo afim, nem linear. Beleza, então já descobrimos, ou é C ou D. Agora cruza no -1, né? E as duas cruzam no -1, esta e esta daqui. Agora a gente pode pensar na raiz, né? Então, vamos lá, né? Qual é o valor da raiz? Então, vamos pensar na raiz agora. Vamos pensar na raiz. No item C, notem que o ponto onde ela cruza o eixo x é 2, tá? Aqui, né, x igual a 2. Então, se eu substituir na função, o y tem que dar zero, tá? No item D, né, o x é meio. Se eu substituir na função, né, aqui, ó, eu estou pegando justamente esse ponto aqui, o y tem que dar zero, obrigatoriamente. O y tem que dar zero. Agora sim eu dei subsídios, né, para vocês. Por quê? Se eu usar o x igual a 2 aqui, e como a nossa função é esta daqui, ó, como a nossa função é esta, eu substituir, deixa eu só trocar a cor aqui, deixa eu trocar a cor. Então, se eu substituir, vai ficar o quê? Y, 2 vezes 2, né? Menos 1. Então, isso dá 4, menos 1, dá 3. Então, não é o C, não pode ser C. Vamos confirmar no D. No D, né? Se eu colocar Y, né? De novo, eu vou usar a mesma função aqui, ó. Vou usar a mesma, né? Calcular a imagem aí. Então, vai ficar 2 vezes meio menos 1. 2 vezes meio, o dobro de meio é 1. 1 menos 1 dá zero. Está aqui, ó. É esta daqui. Então, a resposta correta, item D. Ok? Então, eu estou usando essas informações. O Nicolas, né, colocou, né? D, na verdade. D, na verdade. Todo mundo pensou, será que é C, né? Que aparece o -1, mas a D, né, é que é, de fato, a função, né? É o gráfico da função, por causa da raiz. Então, a raiz é esta daqui, e no caso aqui, né, é 2, então não é essa raiz aqui. Então, aqui eu vou até apagar, né? Então, a resposta correta é item D. Esse é o gráfico da função. Tá ok? Então, assim, né, essas funções, o que que eu quero que vocês gravem para quando a gente chegar no R3? Eu já falei aqui atrás o que eu quero, né, que vocês lembrem bastante. Essa função que está aqui, né? Deixa eu apagar como tudo os comentários, senão é muita coisa, acaba me atrapalhando.
Quando a gente for para o R3, o que nós temos que ver sempre é se o y e o x estiver elevado a 1, você já vai acender a lanterninha aí, né? Falar, opa, peraí, pode ser que seja um plano isso, né? Como que ele vai aparecer esse plano lá? Ó, o plano, vou até adiantar um pouco, vai aparecer a terceira coordenada e pode aparecer coisas desse tipo aqui, ó. A vezes x mais b vezes y mais c. Então, você vê que todas as variáveis estão elevadas a 1. Quando isso acontecer, vai ser plano. Daqui a pouco eu dou mais informações, tá? Mas vocês vão perceber também que existe planos desse tipo aqui, ó, que eu vou mostrar agora. Ó. Existe possibilidade de ser um plano isso aqui, ó. Então, se eu olhar z, né, está elevado a 1, x elevado a 1, né? Pode ter um by, que pode, mas pode ter só um número b aqui, ó. Você vê aqui, ó, ax mais b, z igual a isso, lá no R3 é um plano, não é uma linha reta, tá? Então, lembrar dessa ideia, porque eu vou mostrar justamente que essas retas que nós vimos aqui, elas acabem surgindo como planos lá no R3, né? É isso que é a ideia geral, tá? E fui dando um detalhezinho a mais, detalhezinho a menos, né? O plano pode ser crescente, o plano pode ser decrescente, né? Um detalhezinho a mais, um detalhezinho a menos, aí, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as cônicas, né? Como eu falei, eu não quero demorar muito, né, nessa colocação aqui, né? Então, primeiro eu quero explicar um pouquinho por que cônicas, né? Por que nós chamamos isso de cônicas? E a pergunta, né? Alguém já viu essas cônicas, né? Então, eu vou falar quem são as cônicas, né? E aí vocês coloquem aí na participação para eu ter uma ideia. As cônicas são a circunferência, tá? Aqui está como círculo, mas é circunferência, está errado isso aqui. Elipse, parábola, hipérbole, tá? Vocês já viram essas figuras que nós vamos estar mostrando? Alguém já viu? Circunferência, acho que, né, todo mundo já viu, né? Elipse, né? Sabe o que é uma elipse? Ah, estou vendo que o Vinícius já colocou. Ah, já sei, tá? Então, beleza. Então, hipérbole. Vamos ver, um nome mais complicado. Vinícius, você já viu a equação de uma hipérbole? Já? A hipérbole é sempre a mais complicadinha aqui, mas também não é tudo isso, não. Sim? Beleza, então o Vinícius já viu. Quando eu falo se já viu hipérbole, significa que ele já viu todas mesmo, tá? Os outros, se não viram, né, pelo menos agora vão ter uma noção do que é uma cônica, né? Como que é obtida. Bom, primeiro, como que a gente gera as cônicas? A cônica, né, o nome de estudo, né? As cônicas que são, aqui está em inglês, né? Circle, aqui a conversão, a tradução seria circunferência. A elipse, a parábola e a hipérbole, né? Essas são as cônicas. Da onde vêm essas figuras? Né? Simples. Quando você corta um cone, então o cone, né, é a figura tridimensional, né, da maneira que está sendo mostrado os cortes aqui, né? Se você corta um cone nessa direção aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo, né, a figura que se forma é um círculo. Então, neste cone aqui, talvez fique até melhor ver o círculo do que este outro aqui. Se você corta nesta direção, você vê uma elipse, que é este caso aqui, ó. Né? Se você corta nesta direção, você vê uma parábola, né? Justamente essa, tá vendo essa linha aqui, que é a lateral aqui, a geratriz do cone, né? Então, quando você corta paralelo à geratriz do cone, paralelo, tá? Você tem uma parábola. E quando você corta desta maneira aqui, formando um ângulo de 90 graus com a base, você tem a hipérbole, tá? Os estudos que tem sobre as cônicas são tão importantes que até em astronomia aparece. Por exemplo, né, a órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse, não é um círculo, tá? Então, nós temos aqui justamente a elipse da Terra em torno do Sol. Só uma representação. Os círculos aparecem na astronomia, né? Olha, são bem próximos de círculos, mas né, na astronomia em geral é elipse mesmo, tá? E parábolas, mesma coisa, né? Também essa curva que você está vendo, né? Alguns cometas, né? Que circulam aí dentro do sistema solar apenas uma vez,
eles se aproximam do Sol numa trajetória parabólica e vai embora, né? Nunca mais volta. Hiperbólica, mesma coisa, né? Se aproxima do Sol, cometa, depois se afasta e nunca mais volta. Então, para quem gosta de astronomia, né, órbitas tipo elipse, tem cometa, sim, o cometa Halley, que é aquele que volta de vez em quando, a cada 76 anos, a órbita dele é elipse, né? Agora, cometas com órbitas hiperbólicas ou parabólicas, eles só passam uma vez perto do Sol, depois vão embora, nunca mais voltam, tá? Então, nosso planeta faz uma elipse, os outros planetas também formam uma elipse em torno do Sol, né? De tal forma, então, que essas cônicas têm esse destaque no mundo da astronomia, tá? Novamente aqui mostrando de uma maneira um pouco mais detalhada, né, como que a gente secciona o cone e obtém as figuras, né? Nesse caso, o primeiro caso é uma elipse. Nesse segundo caso, a secção, como eu falei, ela é paralela à geratriz aqui do cone. Opa, deixa eu colocar alguém aqui para dentro, que chegou mais um. E, finalmente, né, aqui é parábola, né, e aqui, de fato, uma hipérbole. Então, essas são as cônicas, né? Tudo sendo gerado a partir dessa figura tridimensional, que é a cônica, né? O cone, né? Depois eu volto a falar do cone, a equação dele tridimensional, tá? Isso eu vou ver. Deixa eu ver quem chegou aqui. Alex Carcanjo, aí ela já estava. Acho que o Marcos, né? O Marcos chegou. Bom dia, Marcos. Agora que eu vi, ainda bem que. Deixa eu colocar novamente uma situação importante, tá? Pessoal, não esqueça de dar o bom dia para ficar registrado a sua participação justamente na aula. Deixa eu ver quem que não deu bom dia aí, que eu vou ficar bravo. Quer ver? Ayala. Ayala, você não deu bom dia. Ayala, escreve aí bom dia para nós aí, todo mundo. O Marcos já deu bom dia. Falta o Ayala dar o bom dia aí para ficar registrado o nome dele aqui no chat. Que é o chat que eu consigo gravar, e se é o caso alguém perguntar, eu falar, não, ele estava aqui. Boa, Ayala, é assim, é mesmo. Agora está registrado. E na hora que eu terminar a aula, vocês procurem também, no intervalo, antes do intervalo, falar, dá um ok, sabe? Para saber que entrou e ficou, sabe? Para não ter probleminhas desse tipo a partir de agora, tá bom? Combinado aí, pessoal? Não esquecer do bom dia, na hora do intervalo, no retorno do intervalo e fechar a aula. Tenha uma boa semana, minimamente isso para todo mundo estar registrando aí a presença, ok? Deixa eu voltar lá. Então, né, o Marcos que chegou agora, né, já perdeu uma parte, mas foi gravada, viu, Marcos? Está sendo gravado, não esquece. E eu estava falando um pouquinho de cônicas. A partir de agora, eu vou começar a descrever as cônicas, as equações e funções que você pode ter de cada uma das cônicas. Quais são as equações e funções que vêm para a circunferência? Tá? Esse nome aqui está errado, tem que ser circunferência, não círculo. Quais são as equações possíveis para uma elipse, né? E suas funções que advêm da elipse? Quais são? Da parábola e da hipérbole. Então, aqui nós vamos ter uma questão bem importante, que é função e equação. Isso aqui é muito importante, pessoal. Terminando as cônicas, eu entro no R3, já começo a falar. Então, provavelmente depois do intervalo, com certeza a gente vai estar falando do R3. E tudo que a gente vai olhando no R3 nasceu aqui. Nasce dessas questões das cônicas, então, circunferência, né, elipse, né, parábola, hipérbole, vai aparecer lá no R3 também, né, no tridimensional. E como eu falei dos planos, né, já falei das retas, as retas estão associadas aos planos, né, no tridimensional. Então acompanhe aqui, que eu vou detalhando um pouquinho. Bom, essa apresentação ela já está no Canvas, pessoal, só alertando, tá? Já está lá no Canvas. É claro que todo esse comentário que eu estou fazendo, né, vocês estão vendo que faz parte da aula, da apresentação, tá? Então agora acompanhe aqui essa questão de função equação, para todo mundo saber a diferença de uma coisa com relação à outra, tá? Então, nós estamos falando aqui de uma função que nós chamamos de polinomial do segundo grau, é que a gente chama de parábola, né? Tem esse outro nome, de parábola, porque é uma cônica, mas é uma função polinomial do segundo grau, tá? Você pode até colocar aqui, não vou escrever tudo, né? Então, função
polinomial, né, do segundo grau. O que nós chamamos é parábola. Então, isso daqui é uma função. Por que que é uma função? Primeiro, né, vocês devem lembrar, o x é a variável independente e o y depende de x, tá? Então, não se esqueça que eu estou falando do R2 aqui, tá? Nós estamos no plano cartesiano. Então, o y, né, é colocado no eixo vertical e o x no horizontal, tá? Então, essa é a primeira situação que você tem que lembrar. Guardem isso, por quê? Porque, de certa maneira, lá no GeoGebra, isso se repete também, né? Lembrando, aqueles que chegaram um pouquinho depois. A lista de exercício, a tarefa do tópico 2 é um laboratório GeoGebra. Vocês vão ver lá que eu só coloco fazer no GeoGebra, identificar, analisar, né? Fazer algum comentário, né? Coisa disso, para cada uma das funções, né? Porque às vezes você percebe justamente lá uma elipse, né? Fala, olha, é uma elipse, né? E, né, lá no GeoGebra, o y vai aparecer na vertical e o x na horizontal, como está sendo feito aqui. Agora, esta outra aqui, esta outra não é, né, dentro daquilo que eu estou mostrando para vocês, tem limitações, é claro, tudo isso, mas, em geral, do jeito que eu estou colocando aqui, a gente chama de equação. Agora, vamos ver qual é a diferença entre função e equação, que eu preciso que vocês saibam a partir de agora isso. Tá ok? Agora, deixa eu dar uma limpadinha aqui para não ficar muito comentário, não, tá? Senão acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, eu vou trocar a cor aqui por vermelho. Então, é o seguinte, ó. Para a gente descobrir o que é uma função e o que é uma equação, você pode fazer isso aqui, ó. Teste da reta vertical. Verificar se é ou não uma função. Se é uma função ou uma equação. Essas duas situações é o que vai mais aparecer aqui. Olha só. Então, se você pegar uma reta vertical qualquer, né, e ela cruzar o gráfico uma única vez, então é uma função. Se ela cruzar mais de uma vez, então é uma equação. Então, vamos pegar uma reta vertical nesse gráfico aqui, primeiro, né, da esquerda aqui em cima, ó, e traçar uma reta vertical. Essa reta vertical cruza uma vez só aqui, ó. Pega do lado direito, uma vez só. Se eu traçar outras retas sobre essa linha, você vai ver que todas as outras retas também cruzarão apenas uma vez. Então, isto daqui é função e é representado assim a parábola, né? Y é igual a x quadrado, que é o caso mais simples, né? Agora, o A, né, qual é o papel desse A? O A, se for positivo, né, a concavidade, isso é chamado de concavidade, né, no A para cima, né, indica, né, concavidade positiva. Você vê que ela está sorrindo aqui a parábola, né? Eu poderia colocar assim um exemplo nesse caso, ó, y igual a 2 vezes x ao quadrado. Poderia colocar um exemplo assim para esse caso. Agora, este aqui, né, se o A for negativo, a concavidade é assim, ela está triste, né, a parábola, né? Eu poderia colocar um exemplo aqui fácil assim, ó, y menos 2 vezes x quadrado. Pronto, tá aí. Y é igual a menos 2 vezes x quadrado, x, né? E y 2x quadrado. Essas duas aqui, pelo teste da reta vertical, são funções, tá ok? São funções, tá? Agora, na de baixo, na de baixo aqui, né, que é justamente a equação, se você cruzar aqui, né, desenhar uma linha reta, você vai ver que ela cruza duas vezes a função. Isso não pode acontecer, função não, é equação. Isso não pode acontecer, né, para ser uma função. Não pode acontecer isso aí, não pode. Então, isso aqui é chamado de equação. E a equação eu coloquei aqui, ó, equação é desse tipo aqui. De novo, essa questão do positivo e negativo, tá? Então, se o A for positivo, você tem isso. Se o A for negativo, você tem isso. Vamos pegar exemplo, né, dos dois casos. Nesse caso aqui, eu poderia pôr assim, ó, x é igual a 2y ao quadrado. Tá? Então, é essa a equação aqui. Agora, eu poderia pôr assim também, ó. Neste lado aqui, eu poderia pôr x igual a menos 2y ao quadrado. Então, tá aí a diferença, então, quando você quer saber se é uma função
ou é uma equação, vocês podem lidar com esse teste da reta vertical. Eu uso muito para identificar se é função ou não, tá? Quando eu pego um gráfico aí, né, eu acabo usando muito essa questão da reta vertical. Então, os dois gráficos aqui de cima, né, que é dado por essa equação, são funções. Os dois de baixo, dado aqui, é justamente, no caso aí, é equação, não é função. Vamos ver mais alguns exemplos dessa situação aí, ó, né, daqui a pouco. Vamos ver outra coisa que é o comportamento. Ah, tá, o comportamento da parábola como função, tá? Isso vale, na verdade, o que eu vou fazer aqui vale para os dois casos, tá? Mas acompanhe aqui, né? Justamente, eu vou parar de compartilhar, porque senão vocês não vão ver o. Deixa eu ver aqui se eu consigo no meu aqui. Deixa eu ver se eu consigo, se eu conseguir gerar a apresentação. Ah, consegui. Então aí, ó, acompanha, ó. Y ou f de x igual a x quadrado. Então, aqui, os gráficos, os eixos, né? A parábola, tá? A parábola é desse tipo aqui. Se eu dobrar, né? E colocar uma nova função, o dobro da anterior, nós vamos ter que essa nova função é 2 vezes x quadrado. O que que acontece, né? Com a parábola em si, quando eu dobro ela assim, né? É isso aqui, ó, pessoal. Então, o número que está multiplicando x quadrado é chamado de concavidade. Se ele aumenta, a boca da parábola fecha. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é importante ter essa noção aqui. Então, esse número 2 que aparece aí multiplicando a parábola, né, ele tem como efeito, né, na figura, fechar a boca da parábola. Ah, eu posso multiplicar por 3, né? Vocês estão percebendo que eu sempre estou pegando essa aqui, né? Essa como referência, que é justamente este caso aqui, ó. Só para a gente não esquecer, ó. Este caso aqui é justamente x quadrado. Então, 2x quadrado, né? Aqui, então, é 2x quadrado. Essa aqui é 2x quadrado, né? Agora, 3x quadrado, como é que fica? Olha só como é que fica. Então, ela vai fechando cada vez mais. O A aumenta esse número. Então, o A, que é chamado de concavidade, ele faz com que a parábola fique mais fechada ou mais aberta. Quer ver ó, o caso em que ela fica mais aberta? Ó, meio x quadrado. Aí já é uma outra, né? Olha só como é que fica, né, o contato. Você vê que agora abriu, né, em relação à referência. De novo, referência x quadrado. Ah, e se eu pegar 1/3, né, de x quadrado, ela abre mais ainda. Então, esse comportamento aí, né, de novo, é um comportamento muito importante gráfico, né? Você perceber que conforme você aumenta o número, né, que multiplica x quadrado, a boca né, da parábola vai fechando. Né? Se você diminui, ela vai abrindo, tá? Isso aí é muito importante ter essa noção, tá ok? Vamos continuar, deixa eu parar de compartilhar desta forma. Deixa eu ver se eu consigo retornar. Pô, eu consegui hoje, tem dia que eu não consigo fazer isso. Não sei por quê. Eu coloquei aqui uma aplicação da parábola na engenharia civil, tá? Então, essas curvas aqui que vocês estão vendo, bem no limite aqui do concreto, né? São parábolas, tá? Esse daqui é aquela ponte que tem lá em Brasília, né? São 3 parábolas, né, que foram utilizadas aqui, ó, no espaço tridimensional, né, na construção da própria ponte aqui, né? A questão de usar parábolas relacionadas com ponte tem tudo a ver. Por exemplo, esta daqui, né? Esta daqui é uma outra ponte, essa aqui eu já não sei onde é, né? Que também tem essa estrutura que é uma parábola logo aqui abaixo. Então, na sustentação de pontes, entra aqui, em geral, entra parábolas, tá? As parábolas são utilizadas na parte de suporte, sustentação de pontes. Para vocês que não conheciam, está aí uma aplicação em engenharia civil. Tem alguém da engenharia civil agora aqui? Eu sei que a turma tem gente da engenharia civil. Alguém de vocês aí faz o curso de civil? Hein? Marcos, Ayala, Nicolas, Vinícius, alguém de vocês aí faz o civil? Não. Então, tá aí, né, essa situação da engenharia civil aparece muito, né, na parte de pontes,
né, essa questão da parábola, né, por causa do suporte de pontes, né, sustentação de pontes. Alguns exemplos, né, aí eu coloquei, né, distintamente aqui, ó, essa situação aqui. Ah, lembrando também, né, que, em geral, eu estou pensando em funções em que o domínio é real, né, pensando nisso, né, e o contradomínio real, tá? Então, aqui, já vimos justamente esse caso, mas pode ser assim, né, que a função polinomial do primeiro grau, do segundo grau completa, né? Aqui, mesma coisa, note que o número que multiplica x quadrado é negativo, então a boca da parábola está para baixo, né? Olha aqui, meio x quadrado, já vimos essa, né? Das equações, olha só como é que fica, né? No caso das equações, é x igual a y quadrado, né? Então, aí é o y que está ao quadrado. Agora, eu quero uma coisa, né, que vocês devem lembrar, né? Eu vou fazer o comentário aqui. Quando a gente está trabalhando com a parábola, né? Que a gente está trabalhando com a parábola, isso depois nós vamos ver também no R3, né? Então, no caso da parábola, você vai ter, por exemplo, no R3, esse tipo de situação aqui, ó. Z igual a x quadrado. Então, vocês estão vendo que z está elevado a 1, assim como o y aqui está elevado a 1. O x está ao quadrado, e aqui o x está ao quadrado, tá ok? Então, a variável dependente, que no R3 é z, ela vai, para ser parábola, ela tem que estar elevado a 1, né? O z tem que estar elevado a 1. Mais ainda, as outras variáveis têm que estar elevado ao quadrado. Então, ó, o expoente de z lá no R3 é 1, mas x e y tem que ser elevado ao quadrado. Por exemplo, vou colocar mais uma aqui, ó. Isso aqui tem, com certeza, ligações com a parábola, né? Porque c está elevado a 1, x ao quadrado, né? Y ao quadrado. Então, de novo, qual é a diferença dos planos, né? Quando eu falo plano, olha só agora a diferença. Quando eu falo plano no R3, toda vez que eu colocar Z aqui, é R3. Você vai ter que ter coisa desse tipo aqui, ó. O Z elevado a 1, o X elevado a 1 e o Y elevado a 1. Quando eu falar de parábola, o Z está elevado a 1, o X ao quadrado, o Y ao quadrado. Tá? Essa que é a grande questão aí. Então, é super importante ter essas questões muito bem definidas, tá? Então, lá no plano R3, né? Aqui é um plano no R3, né? Não é plano cartesiano, não. Então, eu já comentei, né, essas duas situações que no R3, isso daqui vai ser um plano. Por quê? Z, Y e x estão elevados a 1. Mas quando z estiver elevado a 1 e x ao quadrado e y ao quadrado, aí você tem uma parábola, tá ok? É isto que vai acontecer. De novo, aqui é R3. Eu estou adiantando que na hora que eu chegar lá, né, nós temos aí essas concepções do R3. Então, aqui é R2. Eu estou falando disso aqui, é R2 para nós, tá? Então, isso, R2 são essas funções e equações mostrando gráficos desse tipo aqui, né? Esses 4 tipos que vocês estão vendo. Esses são os gráficos no R2, tá? Assim como esses daqui também é no R2, tá? Agora, no R3, aí a coisa vai mudar um pouquinho. Só tem parábola aí? Sim, Vinícius. Tanto do lado esquerdo aqui, né? Nesses exemplos, né, Vinícius, que você está falando, né? Esses exemplos aqui, Vinícius. Deixa eu só ler. Isso, tá. Então, todas são parábolas, tá? Estes daqui que eu vou destacar, deixa eu apagar, senão fica muita coisa aqui, fica muito poluído, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui. Isso daqui, ó, que eu estou colocando, certo? Tudo bem, Vinícius? Essa aqui é do tipo desta daqui, ó. É do tipo esta daqui, ó. Tá? A outra, que são as equações, né? Essas daqui, ó. Essas equações são parábolas também, só que deste tipo aqui. Equações, não são funções, tá? Tudo bem, Vinícius? Entendeu a distinção, então? Por isso que é tudo parábola. Só que uma representa uma função
e a outra representa uma equação. Qual é a diferença? Lembra a reta vertical, ó, cruza uma vez só, reta vertical. Não está saindo muito vertical, mas aqui cruza duas vezes. Ó. Aqui é a equação, não é parábola. E não esquecer essas questões que eu estou já detalhando para vocês, né? Eu estou detalhando aí, que é essa questão. Deixa eu apagar de novo para não ficar muito poluído isso aqui. Às vezes eu tenho que retornar. É muita coisa aqui, né? Então, qual é a coisa importante aqui? É o resuminho até agora. No R3, o que você espera? Se você vê um plano no R3, então z está elevado a 1, x elevado a 1, y elevado a 1. Se você tem alguma conexão com parábola no R3, então o z está elevado a 1, o x ao quadrado e o y ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Entenderam essas duas coisas no R3? É claro que eu estou falando do R2, mas eu preciso dessa conceituação aqui para levar depois para o R3, para que vocês entendam essas coisas, por que aparece lá. E a aula que eu estou fazendo aqui, ela não é só o tópico 2, o tópico 3 também depende dessa aula aqui. Então, é super importante vocês estarem acompanhando. Perfeito, pessoal? Perfeito aí. Se tiver alguma coisa, vocês, né, voltem a falar comigo, tá? Então, agora deixa eu mostrar para vocês, né? Agora vale a pena eu colocar isso lá no GeoGebra, tá? Rapidamente. Então, parar o compartilhamento, eu vou compartilhar o GeoGebra. Então, principalmente, como vai ser um laboratório GeoGebra, né, que vocês vão fazer na lista 2, é super interessante, todo mundo, né? Eu vou dar alguns detalhezinhos agora, né? Para que vocês façam, né? Eu já trabalhei isso semana passada, mas vou voltar a trabalhar aqui, né? Então, vamos lá. Que detalhezinhos são importantes aqui, ó? Bom, primeiro, do lado esquerdo, a gente já sabe, né? Que é onde a gente vai digitar as coisas. Por exemplo, ó, y igual a 2 vezes... Opa, não saiu 2 aqui, nem igual. Deixa eu ocultar um símbolo aqui, que ele sempre me atrapalha, esse símbolo aqui. Deixa eu devagar aqui, que eu pronto. Agora, 2 vezes x. Então, olhar ali, ó, essa função. Coloquei 2 vezes x, ok? Vamos ver quem lembra. É uma função linear ou afim? Vocês sabem disso? Eu falei a diferença. Porque é justamente o que vocês vão comentar lá na lista do tópico 2. Da maneira que está escrito aqui, pessoal, isso daqui é uma função linear. Por que é uma linear? Passa pela origem, tá? O y e o x são proporcionais, né? Agora, vamos lá. Eu vou colocar a função afim. Pronto, ó. Função afim. Eu coloquei um mais 2 aqui, ó. 2x mais 2. Todo mundo está enxergando aí, né? Se qualquer coisa, me avisa. Vocês estão observando que ele cruza o gráfico no b igual a 2, ó. Cruza o eixo y, né? Cruza o eixo y no b igual a 2, né? Então, isso é o b. E a raiz é menos 1. Substitui lá no lugar do x, substitui menos 1. Vai ficar 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 2 dá 0, né? Então, observem agora o efeito, né, que tem em eu mudar a inclinação, como é que fica, né, a inclinação da reta. Se eu colocar 4, ela inclinou, ficou mais inclinada. Se eu colocar meio, ela fica menos inclinada. Então, tá aí essa dinâmica que eu quero fazer rapidamente aqui, né? De novo, isso daqui, se eu escrever isso lá no R3, aqui eu estou no R2. No R3 é um plano, não é isso aqui. Então, deixa eu voltar o 2 aqui. Pronto. Agora, se eu mexer no coeficiente linear, né, também chamado coeficiente linear, zerei. Olha só o que aconteceu. Zerei o coeficiente linear, o b é 0, virou uma função linear. Agora, vamos lá, vamos de novo voltar aquele caso, 2, a reta sobe. Ah, se eu pôr 4 aqui, né? A reta sobe cortando aonde? Lá no 4, vocês estão vendo, ó, está cortando no 4, no eixo Y. E está cortando no menos 2 o eixo X. De novo, coloca menos 2 aqui no X, vai ficar 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 4 dá 0. Então tá aí, né, para vocês lembrarem essa situação. Agora eu vou colocar um menos 2 aqui, ó, vai inverter tudo, ó. Olha lá, o A é negativo, né? Então é uma função decrescente, tá? Uma função decrescente. Isso vai ser super importante nos planos. Vocês vão ver que eu vou fazer a dinâmica do plano. Ah, eu coloco positivo, coloco negativo, o plano inverte como inverte aqui, como vocês estão vendo aqui.
Ah, se eu colocar agora o B eu vou diminuir. Olha lá, a reta, né, cai para baixo aqui, né? Você vê que ele está deslocando para cima e para baixo as retas, né? Se eu tirar, olha lá, cruzou de novo no zero, é uma função linear, não é mais é uma função afim, mas também chamada de linear. Eu vou pôr menos 2 aqui, ó. Olha lá o eixo Y, que número que ele está cruzando? No menos 2, né? Vou até destacar um pouquinho mais aqui, ó. Pronto, ela está cruzando o eixo Y no menos 2, certo? Estou destacando a reta, cortando no menos 2. Agora eu vou pôr no menos 4 aqui, ó. Ó, ela vai para o menos 4. Corta lá no menos 4 a reta, tá bom? Beleza? Então, tá aí essa questão da reta. Revisei de novo. Agora, a parábola, né? Olha só a parábola. Eu vou construir uma parábola. X. Deixa eu. Aqui, às vezes eu vou mais rápido, pessoal, só para vocês verem que eu, às vezes, nem uso o teclado ali, ó. Olha o x quadrado. Tá? Esse é o x quadrado. Agora, vamos colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar mais 4, não, mais 2. X quadrado mais 2. Olha o que acontece com a parábola. Ela desloca para cima. Aí, se eu colocar menos 2, ela desloca para baixo. Pessoal, isso aqui é super importante para entender o que vai acontecer lá no R3. Se eu somo uma constante, subtraio uma constante, somo um número 2, tiro o número 2, você vê que sobe e desce em relação ao y. Isso daqui é uma função, hein? Isso daqui é uma função, tá? Ah, eu posso ser, a parábola pode ser de outra forma? Pode ser assim, ó. 2x, olha o que acontece, ó. 2x, se eu colocar 4x, olha só o que aconteceu. Vou ter que mudar a escala aqui para vocês verem. Então, quando tem o termo x, né, na parábola, a parábola desloca para a esquerda ou para a direita. Quer ver, ó? Eu vou desaparecer com esse x, o termo x, e vou dar enter aqui, ó. Voltou o que era, né? Eu vou até tirar o menos 2 aqui e voltar no original. Agora eu vou colocar mais 2x, olha só o que ela faz. Ela desloca para a esquerda. Só que ela desloca caindo também, né? Ela cai um pouco. Aí 4x, olha lá, desloca mais para a esquerda. E se for negativo, né? Menos x, menos 2x, ela desloca para a direita, tá? E se for menos 4, então esse é o papel de X aí nessa parábola, tá? Esse é o papel de X. Então, às vezes, lá nas figuras, é tanta coisa que a gente tem que falar que é melhor usar o GeoGebra para fazer a dinâmica. Agora, e se inverter a parábola, né? Concavidade negativa. Olha lá, já inverti, tá? Ah, e se eu colocar o termo X? Ah, vou pôr 2x, olha lá. Ela faz esse comportamento, ok? Ah, em vez de X, né? E se eu colocar só 2? Olha lá. Se eu somar 2, ela sobe, né? Vamos pegar de novo o caso referência, senão às vezes você não percebe. Olha lá, menos x quadrado. Agora eu vou somar mais 2 aqui. Subiu. Se eu somar mais 4, ela some mais ainda. Ela foi para 4, né? Onde ela está cortando o eixo y, é no 4. Aí se for menos 2, aí mesma coisa, só que agora ela vai descer. Menos 2. Aí se for menos 4, ela desce menos 4. Vai menos 4. Mas continua sendo parábola. Agora vamos ver as parábolas que não são funções, né? Essa que é a grande sacada aqui, ó. Deixa eu liquidar isso aqui, porque às vezes é tanta coisa que a gente digita aqui. Vou pôr assim, ó, x igual a y ao quadrado. Olha lá a parábola como é que fica, ó, lá no GeoGebra. Vocês estão vendo? Ah, e se eu multiplicar por 2 aqui, que é uma coisa que eu não fiz, né? Aqui acho que não vai dar nem diferença, porque senão não tem como fazer comparação. Deixa eu colocar assim, então, só para todo mundo ver, ó. Eu vou pôr 2y, vamos ver o que ela ao quadrado. Pronto, ó. Vou destacar, vou apagar esta, olha lá, ó. Olha, essa aqui, né? Posso até mudar de cor, deixa eu ver se eu mudo de cor aqui rapidamente. Ai, meu Deus, tem muita coisa que a gente. Não, acho que é aqui. Deixa eu ver se eu coloco cor. Aí eu vou pôr vermelho. Pronto. Então você vê que aonde eu estou fuçando aqui, né? Pronto, vermelho é x igual a y ao quadrado. Em preto tá x igual a 2y, né? Então isso fica mais fácil, quer ver? Ó? Vou colocar meio aqui, ó, por multiplicação por meio. Ver qual que acontece. Opa, não foi 21 aqui, desculpa aí. Meio. Então, aqui é um belo laboratório, né? Dá para brincar bastante. Tá ok? Então agora eu vou mudar um pouquinho, deixa eu apagar essa aqui, só para vocês terem ideia.
E se colocar menos aqui, né? Nesse caso, olha lá, inverte para lá. Era para lá. Muito semelhante ao que acontece no outro eixo, né? Muito semelhante. Tá bom? Ah, se colocar, por exemplo, assim, ó. Vamos ver? Mais um. 2y aqui, ó. Olha lá, ela se desloca, né? Ah, e se eu colocar uma constante? Volta aqui, vamos voltar no original. Original, agora eu vou colocar uma constante, né? O que vai acontecer aqui, ó? Olha lá, ele desloca, só que para a direita, agora, não para cima. Se fosse na vertical, ele se deslocaria para cima. Vamos deslocar para a esquerda, né? Deslocou para a esquerda. Você começa a controlar isso, né? Facilita muito, né? De fato, o acompanhamento do laboratório para entendimento. Vamos lá, tem bastante coisa, quero terminar. Isso, quem que perguntou aí, não deu nem tempo aí que apareceu a mensagem. Isso mesmo, Vinícius. Tira um print screen e envia junto com o resultado, né? Quer dizer, o resultado é justamente aquele domínio entre parênteses F igual, abre chaves, né? E manda junto o print screen do GeoGebra, tá? Perfeito, Vinícius? Beleza, beleza. Então, agora deixa eu voltar lá na aula, né? Como eu falei, né? Deixa eu parar essa apresentação, deixa eu compartilhar de novo o coisa da aula. Então, tá aí, né? De novo, vou reforçar uma coisa importantíssima para vocês, pessoal. Vou reforçar, deixa eu só, eu sempre apoio um pouquinho aqui. Ah, apareceu aqui. Porque às vezes, o que é importante aí, né? De tudo isso? O que é importante está aqui em cima, ó. Essa questão de que lá no R3, de novo, né, essa questão é do R3 aqui, ó, R3, você vai ter planos que vão ser escritos assim, ó, não é? Z, X e Y, tudo elevado a 1. Ah, você vai ter parábolas lá, então, Z elevado a 1, X ao quadrado, Y ao quadrado. Pode aparecer constantes? Claro que pode aparecer constantes aqui, né? Aqui pode aparecer constante aqui, tá? Então, aqui é Y, né? Aqui é y, pode aparecer constante, sem problema algum, tá? Mas isso daqui é super importante lembrar, z elevado a 1 igual x quadrado, y quadrado mais 2, isso aqui é uma parábola, lá, né? Tem a ver com parábola, não que é uma parábola, depois a gente vai falar o nome, não vou falar agora, senão estraga a surpresa. Esse aqui ficou mais fácil, aqui vai ser um plano, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Circunferência. Circunferência, tá? Deixa eu colocar aqui no, circunferência. Então, primeiro, né, é uma equação. A circunferência é uma equação, pessoal. E o que vocês estão vendo aqui é chamado de circunferência, muito cuidado, tá? Circunferência centrada na origem. Então, essa característica que vocês estão vendo aqui mostra uma circunferência centrada na origem. Onde R, dentro da equação, é o raio da circunferência. Ou seja, essa distância que vocês estão vendo aqui do centro até aqui é o raio da circunferência, tá? Essa é a distância. Outra maneira de escrever a equação da circunferência, outra maneira, é esta logo abaixo aí que vocês estão vendo, tá? Você pegar e dividir por r ao quadrado. Então, r ao quadrado dividido por r ao quadrado dá 1, por isso que aparece um 1 aqui. Agora, aqui dividido por r ao quadrado, ó, aparece esse termo, e aqui dividido por r ao quadrado. Então, eu dividi todo mundo por r ao quadrado, e aí aparece esta forma aqui. Agora, né, só um comentário, né? Deixa eu apagar. Por que que é uma equação? Por causa do teste da reta vertical. Se você passar uma linha vertical aqui, ó, você tem 2 pontos. Então, isso aqui é uma equação, não é uma circunferência, tá ok? Isso aqui é uma equação, tá? Não é uma função. A circunferência, ela é, com certeza. A equação que vocês estão vendo aqui, ó, né, que eu estou dando como exemplo, né? Essa é uma equação sempre centrada na origem, ou seja, o centro da circunferência está aqui. Se ela deslocar fora, a equação muda um pouquinho, tá? Vou pegar um exemplo aqui típico, né? Se eu pegar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Por que que eu coloquei 3 ao quadrado? Porque o raio, nesse caso, eu estou considerando que é 3. Portanto,
ela deve se apresentar desta forma, né? A equação, né, da circunferência. 3 ao quadrado é 9. Isso daqui é uma equação de circunferência, ó. Isso aqui é uma equação de circunferência, tá? Ah, esse caso aqui, como é que eu escrevo desta forma aqui, ó? Como é que eu chego? Ah, divide por 9, ó. Ela pode ser apresentada assim, ó. X ao quadrado dividido por 9 mais y ao quadrado dividido por 9 igual a 1. Essa é uma outra maneira de apresentar a mesma circunferência, tá ok? E, de novo, circunferência é uma equação. A equação da circunferência, do jeito que vocês estão vendo aqui, é uma equação. Dá para montar no GeoGebra? Com certeza, daqui a pouco a gente vai lá. Só que eu vou falar de circunferência e elipse. Aí eu vou para o GeoGebra. Então, vamos lá. Exemplos de equações. Olha esta daqui, ó. A primeira. A primeira, pessoal. Nesta primeira aqui, nós temos que o raio vale 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado dá 1. Então, está aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. O raio é igual a 1. Esta daqui, ó, é justamente, né, uma outra maneira de a gente escrever a equação da circunferência. Ela poderia ser escrita, né, desta forma, multiplicando tudo por 4. Então, ficaria assim, e o raio igual a 2. Ok? Neste caso aqui, também a forma mais usada, né, nós temos aqui o raio igual a 4. 4 ao quadrado, 16, né? E esta daqui, o raio igual a 7. 7 ao quadrado, né, é justamente 49. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, ou então, né, x ao quadrado dividido por r ao quadrado mais y, né, r ao quadrado igual a 1. Então, você tem aí as duas situações, né, que vocês podem descrever uma equação de circunferência. Daqui é chamado de equação. E função. E agora? Como é que aparece a função, né? Bom, tem também função que vem da equação. Olha só, acompanha o que eu vou fazer aqui, ó. Então, agora, não é nem equação aqui, a equação está aqui, ó. Isso aqui é a equação, né? Equação da circunferência. Isolando o y, né? Então, nós vamos pegar o x ao quadrado, né? Nós vamos pegar o x ao quadrado e jogar para o outro lado da igualdade. Ele passa, né? Ele passa justamente subtraindo. Pode ver lá que eu já coloquei, ó. Vai aparecer menos x quadrado, ok? Agora, né? Eu extraio a raiz. Mas quando eu extrair a raiz, eu vou colocar aqui para destacar esse ponto. Quando eu extraio a raiz quadrada, lembrar que sempre vai ter o mais e o menos, tá? Você tem duas situações possíveis, tá? E dentro do nosso radical aí, vai aparecer justamente isso que vocês já estão vendo aí, ó. R ao quadrado menos x ao quadrado. Então, aqui eu isolei e extraí a raiz. E não pode esquecer que quando você extrai a raiz quadrada, você tem que pôr mais ou menos na frente. Ou seja, você tem a parte positiva e a parte negativa da circunferência. A parte positiva da circunferência é isso aqui, ó, é esse ramo aqui. A parte negativa da circunferência é este ramo aqui. Então, agora está distinguido para nós, né? A gente distinguiu qual é a parte superior, né? A parte de cima e a parte de baixo da circunferência. Só que você tem que isolar o y para você isolar essa situação aí, né? Ah, como é que eu isolo a parte de cima? Né? Fazendo isso, isola o y, extrai a raiz e pega o positivo, né? Ah, isola o y, extrai a raiz e pega o negativo. Aí você vai ter essas duas situações. Exemplos, professor. De novo, eu gosto de escrever aqui para a gente ir escrevendo juntos, né? Então, neste caso, eu teria y igual 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, vamos pegar uma circunferência de raio 2. 2 ao quadrado dá 4, menos x quadrado. Você teria uma situação dessa aqui, ó. Esta daqui, ó, y, né, menos, né, posso pegar a parte de baixo agora, né? 2 ao quadrado, 4 menos x ao quadrado. Pronto. Função ou equação? Lembra?
passa uma linha vertical, fura uma única vez aqui, né? Corta uma única vez o gráfico. Corta uma única vez. Portanto, função. É uma função isso que vocês estão vendo aqui, tá? Você também pode pensar assim, tá, professor, eu isolei o y, eu poderia ter isolado o x? Poderia. E o que que vai dar? Boa pergunta, né? Se eu isolar o x em vez do y, será que você consegue pensar o que vai acontecer? Eu coloquei exemplos, tá? Eu coloquei exemplos aí que acho que fica até mais interessante. Então, vamos lá. Então, no caso, né, de funções, nós já vimos, ó, funções, nós temos o y, por exemplo, aqui o raio é 3, então r ao quadrado é 3 ao quadrado, dá 9. Isso aqui é uma função. O topo, né? Isso aqui, se eu fizer um gráfico, né, eu teria que fazer uma coisa assim, essa funçãozinha aqui, né? Agora, esta daqui, né? Esta é a parte de baixo. Às vezes eu faço umas linhas boas, outras saem meio ruinzinho. Deixa eu apagar aqui, vou tentar fazer uma linha mais interessante. Então, beleza, aqui, ó. Não saiu tão interessante. Esta daqui é esta parte de baixo aqui, ó. Por quê? Tem um menos na frente da raiz. E esta daqui? O raio é 4, né? Porque 4 ao quadrado, 16. E esta daqui é a parte de cima. Então, isso daqui são funções. Por quê? Porque se eu traçar uma linha vertical passando pela linha que indica metade da circunferência, só corto uma vez. Agora, como é que fica este caso aqui, né? Como é que fica este caso? Este caso é justamente este aqui, ó. Certo? Este caso aqui é justamente este aqui, ó. Nem vou fazer o gráfico aqui, fica desse jeito. E este caso, né, voltamos a ter esta situação aqui, ó. Né? Então, eu estou mostrando para vocês que, nesse caso, né, da direita, são equações, porque se eu traçar a linha vertical, ela vai cortar em 2 pontos o gráfico, que é um ramo de uma circunferência. Né? Lembrando que a circunferência em si é uma equação, mas esses do lado direito também são equações, por quê? De novo, passando a linha vertical, cruza 2 vezes. Esse do lado direito, funções. Por quê? Passando a linha vertical, só cruza uma vez. Então, você pode ter, né, pedaços da circunferência. Né? O da esquerda são pedaços que são funções. O da direita são pedaços da circunferência que são equações. Essa é a diferença, tá bom? Então, isso nós vamos ver daqui a pouco no GeoGebra. Eu vou fazer uma dinâmica de circunferência e elipse. Agora vamos lá, né? Um exemplo aqui, né? Um exemplo, né? Qual dessas representações corresponde à equação, né? Esta daqui. Então, vamos lá, né? Aqui, vamos ver, né? Vinícius, Ayala, o Marcos, né? Quem mais está aí? Nicolas, Giovanni, Carlos, né? Quem que vocês acham aí que é a circunferência, né? Quem vocês acham? O item A? É a alternativa a B, a C ou a D? Qual seria o gráfico da circunferência? Hein? O que vocês acham? O Carlos já colocou D. Então, o Carlos está dizendo esta daqui, ó. O Carlos está falando essa. Ó, todo mundo já olha, né? Primeiro detalhe, é uma circunferência, neste caso aqui, é centrada. Por que centrada? O centro, né, é na origem. Então, o centro da circunferência está no 0, 0, tá? Qual é o raio da circunferência, né? Aí fica fácil, porque é r ao quadrado. Então, nós temos aqui 3 ao quadrado, né? Todo mundo colocou o B, tá certo, é o B mesmo, olha lá. Então, ela está centrada na origem e o raio, né, da origem, né, o raio aqui é justamente 3. Então, tá aqui é essa, né? Esta daqui, ó, esta do item A agora, tá? Do item A. Como é que fica a equação do item A? Vocês têm ideia? Usando o que nós conhecemos, do item A também é centrado. Ó. Do item A é centrado. Então, do item A, como ele é centrado, vocês estão vendo que aqui é o centro da circunferência, como é que fica a equação? X ao quadrado mais y ao quadrado igual
Alguém complete aqui, ó. Alguém complete. Quanto que é esse número aqui? 4, perfeito. É isso mesmo, Nicolas. Aqui tem que ser 4. Aqui é 4, ok? Saiu feio aqui o y, deixou. Então, essa é a equação da circunferência. Essas daqui, ó, essa daqui não é centrada, tá? Essa não é centrada. Como é que fica? Bom, eu vou dar um exemplo, né? Também escrevo da de baixo ali sem problema. Então, neste caso aqui, vai ficar assim, ó, x, né? Você vê que o y é zero, tá? O y, né? Você vê que a circunferência, ela tá, o centro dela está em cima do eixo x, tá? Então, neste caso, vai ficar assim, ó, x menos 2, da onde vem vindo esse 2? É essa aqui, ó, ao quadrado, mais y menos zero ao quadrado. E agora o raio, ó. O raio é essa distância aqui, ó. Mas essa distância vale 2. Então, aqui o raio é 2 ao quadrado. Ou seja, essa circunferência que não é centrada, a equação minimamente é esta daqui, ó. Essa é não centrada. Vamos pegar ali embaixo, que também não está centrada, tá? Só que, né, o centro que está aqui, ó, vocês estão vendo que o x é menos 3. Como é que fica? Vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado, mais y menos zero. Por que zero? Porque, de novo, né, o centro está em cima do eixo x. Então, o y é zero ali. E o raio? Bom, o raio nós já sabemos, é essa distância aqui, né? Mas essa distância também é o raio, ó, daqui até aqui, né? E o raio é sempre um número positivo, tá? Não esqueçam disso. Então, é 3 ao quadrado. Ou seja, essa que não é centrada, você vê que aparece, né, justamente esta situação aqui, ó. Né? Aparece o ponto, né, que se deslocou aqui a circunferência. Ou seja, se a circunferência deslocar em y, aí o y também, né, o centro da circunferência se deslocar em y, o y vai ter um número diferente. Né? Isso para vocês terem o conhecimento. Tá ok? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo já pegar na elipse, né? Equação da elipse. Tá aqui, né? De novo, né? Equação. Por que equação? Você já consegue imaginar, né? Que eu vou explicar. A elipse, olha só, né? Centrada na origem, tá? Então tem esse detalhe. Então vai ficar x quadrado, y quadrado, a ao quadrado, b ao quadrado. Então, tá aí esse detalhezinho. Vamos voltar lá na circunferência para eu mostrar uma diferença aqui, ó. Deixa eu só mostrar lá na circunferência. Olha só na circunferência. Esse número é igual a esse, tá? A outra forma da gente escrever a circunferência. Ou seja, ó, isso aqui é uma circunferência, ó. Esse número aqui é uma, tá vendo? Ó, essa é a equação de circunferência, uma possível, né? A gente usa mais a outra. A gente usa mais essa forma aqui do que esta forma aqui, tá? Mas se você fizer a comparação com a elipse, então agora vamos lá na elipse. Aqui, ó. Agora você vê, né, que agora lembrando ali, né, você percebeu que essa forma da elipse fica muito semelhante da circunferência quando eu divido pelo R2, né, quando eu divido por o raio ao quadrado, né? Agora vamos lá, né? O A e o B são chamados de A, semi-eixo maior, e B, semi-eixo menor. Por quê? Ó, tá aqui, ó, justamente esta situação. O semi-eixo maior é esse, na verdade é essa distância, tá? O semi-eixo, né? Aí junto com essa dá o eixo maior, né? As duas distâncias. Então, o A, né? Você vê que o número que está embaixo do x, né? Está indicando quem é o eixo, neste caso, maior. O número que está embaixo do y quadrado indica o semi-eixo menor, ou o eixo menor, tá? Então, essa elipse, né, ela tem essa orientação que vocês estão vendo aí, ó, tá? O eixo maior da elipse está sobre o eixo x, tá? E aí a gente usa sempre o azinho para indicar eixo maior, ou semi-eixo maior. É que o eixo maior é o dobro do A, né? Lembrando que o semi-eixo é metade, né? Por isso que chama semi-eixo. Semi-eixo é metade do eixo, né? O eixo é duas vezes A, duas vezes A. O semi-eixo é A.
Então, se o semi-eixo maior estiver no X, a elipse tem essa orientação que vocês estão vendo aqui. Se o semi-eixo maior estiver em Y, né, aí a orientação, né, da elipse é desta forma, ok? Então, isso daqui é uma equação de elipse, tá? Equação de elipse. Ah, eu posso trabalhar com as funções que vêm da elipse. Pode, isolando o y, como nós fizemos lá com a circunferência. Eu não vou repetir tudo, por isso que eu quero que vocês procurem estar expandindo aí, né? Se eu isolar o y quadrado, né, nessa equação, deixa eu apagar aqui, tem bastante coisa anotada. Então, se eu isolar o y ao quadrado e extrair a raiz, vocês vão ver, aqui, aliás, está até errado, aqui não tem esse 2, não, agora que eu vi aqui, eu acabei colocando, mas não tem, não. Tá? Então, aqui, ó, não tem esse 2 também. Então, vocês estão vendo justamente algo muito semelhante que aconteceu lá com o ramo superior e inferior da circunferência, tá? Só que tem um detalhe, né? Esse número aqui não é o raio, né? Não é o raio. Lá estava R ao quadrado, não sei se vocês se lembram, né? No caso da circunferência estava assim, ó. No caso da circunferência é R ao quadrado menos X ao quadrado. Aqui não tem esse R ao quadrado diretamente, aí pode dar um pouco de confusão, né? Então, mas é uma elipse, tá? Mas no mesmo sentido que eu falei para vocês lá que eu coloquei na circunferência. Bom, por que que é uma equação, né? Essas duas aqui, ó lá os eixos verticais, né? Cortando, né? Não dando. Então, esse ramo superior aqui, né, da elipse, como é que eu desenharia, né? A ideia é justamente desenhar assim, né? Você tem a parte de cima aqui do ramo da elipse, e esta daqui a parte de baixo do ramo da elipse. Ou seja, se você traçar a reta vertical, você vai cruzar uma única vez, e aí são funções, tá? Agora, aqui eu isolei o y, você poderia isolar o x, como eu fiz lá na circunferência, né? E aí, o que que acontece? Aí você fica com o ramo lateral, não o superior e inferior, né? Quando você isola o X, você tem o ramo lateral, da direita e da esquerda, não superior e inferior, como vocês estão vendo, né? Lembrando, essa situação que eu estou descrevendo é essa daqui, ó. Aqui eu isolei na circunferência o X, né? Então, se eu isolo o X, você tem os ramos laterais, direita e esquerda. Se eu isolo o Y, superior e inferior, tá? Eu não, é tanta informação, eu estou tentando expandir a informação a partir dos casos que a gente vai construindo. Senão é tanta coisa que eu vou ter que colocar aqui na tela que fica até meio, né, muito. Então tem que estar mais raciocinando. Talvez essa aula aqui, principalmente essas discussões que eu estou fazendo, seria interessante todo mundo rever um pouquinho, né? Então aqui, ó, dois exemplos. Ó. Tem a elipse, né? Então, ó, x ao quadrado, y ao quadrado. Então, essa é a equação centrada, né? Então, aqui, ó, 3 ao quadrado, né? Aqui, ó, 3 ao quadrado. E aqui, 7 ao quadrado. Olha onde está o 7. No eixo y, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Ela está centrada. Ou seja, esse aqui é o semi-eixo maior. Semi-eixo maior. Nem vou escrever aqui. Então, o 7 é o semi-eixo maior. E o semi-eixo menor é o 3. Olha lá no X, ó. Ele cruza no 3. No 3 e menos 3. 7 e menos 7. Tá? Vamos ver o da direita aqui, ó. Aqui é 8 ao quadrado, ó. Tem que lembrar que está 8 ao quadrado. E aqui é 10 ao quadrado. Então, neste caso, agora, você vê que o semi-eixo maior está em x, né? Que é o 10, menos 10 e 10. E o semi-eixo menor está em y, ok? Que é o 8 menos 8, ok? Tem muitos detalhes sobre essas cônicas, né? Tem muito mais coisa do que eu estou falando, né? Mas o que está me interessando aqui são as figuras mesmo, né? Porque a gente vai construir os gráficos, né? E a hora que você olhar, falar, putz, isso aqui é uma elipse, isso aqui é nas curvas de nível também a gente vai ter esse problema. Então, é importante eu estar destacando isso. Vamos lá. Pessoal, qual é a equação da elipse? Qual é a equação da elipse? Então, vocês estão com os números aí. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Isso daqui é uma equação de elipse? Isso aqui é equação de elipse? Isso aqui é equação de elipse? Isso aqui é uma equação de elipse? Isso aqui é uma equação de elipse?
Então, olhem aí, já comecem a identificar, né? Façam esse exercício aí, que não é muito complicado, não. Vamos ver se vocês conseguem aí encontrar quem é a equação da elipse. Hein? É o A, B, C, D, E. Qual que é? Nicolas deu D. Pessoal, os outros, o que acha? O Nicolas falou D. O Cacá, desculpa, é que está escrito Cacá, é Carlos, tá? Mas, desculpa aí, Carlos. Cacá. Carlos Cacá. Falou E. Tem mais alguém aí que gostaria de tentar? Eu vou colocar aqui novamente a equação da elipse, hein? Isso aqui é uma elipse, hein? X ao quadrado dividido por A ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual. Isso aqui é a equação de elipse. Ah, valeu, cara. Giovanni D. Então, nós temos 2 votos aqui e um voto aqui, ó. Tá faltando gente aí. Vinícius D. Então, o Vinícius saltou para 3 aqui. Giovanni, Nicolas, Giovanni, Vinícius. O Marcos colocou D também. Então, passou para 4 aí. Passou para 4. Mais alguém? Ayala. Ayala. Quem mais está aí na sala? Ayala, participem aí. Nem for para dar um chute, mas deu um bom chute, vamos dizer. Tem 4 que já colocaram no D e um no E. Será que o Ayala consegue aí colocar algum? Deixa eu ver. Quem mais? Tem mais gente aqui, né? Não é só eles. Giovanni já votou. O Ayala ainda não. O Marcos já foi. O Nicolas já foi. Vinícius já foi. Só faltou o Ayala. Ô, Ayala, podia dar um chutinho aí. Bom, seguinte, então. Então vamos lá. Pergunto para todos, né? E todo mundo participe, porque aí vai indicando se vocês estão acompanhando minha aula. Pergunta minha: o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui em cima? No item A, o que é isso aqui? O que é isso? Vamos ver se alguém responde. No item A. O que vem essa? Circunferência, perfeito. Circunferência, raio, o raio 5, 5 ao quadrado 25. Este aqui também é circunferência, ó. Só que aqui o raio é 3. Agora, o que é isso aqui, ó? Será que vocês lembram que nós trabalhamos hoje? O que é o 5x aqui? Y igual a 5x. Olha aqui, né? Lembra que eu chamava a atenção? Ó? Isso aqui é tudo elevado a 1. Ó. Tudo elevado a 1. Alguém sabe o que é o item C? Né? Isso daqui deixa eu ver se o Carlos, alguém coloca. O Ayala também colocou 5 lá, né? O D. Então, deixa eu colocar aqui. O Ayala também colocou 5. Beleza. Isso daqui, pessoal, isso daqui é a função linear lá, né? Vocês estão lembrando? Isso daqui é uma reta, né? Isso aqui é uma reta. Isso daqui é uma função linear. Tem que lembrar lá que essa é a função linear, ok? Agora, esse daqui é característica, né, no item, né, essa daqui é uma elipse, isso aqui é uma elipse, onde o maior número aqui, que é o 25, ele está embaixo do x quadrado. Portanto, aqui é 5 ao quadrado, o semi-eixo é 5. Ah, tá correto, hein? Ó, esse aqui tá correto, semi-eixo 5, certo? E o semi-eixo, esse é o semi-eixo maior, né? O semi-eixo menor é 3 ao quadrado, tá correto, ó. Que é este aqui, ó. Esse é o semi-eixo. Então, de fato, é este aqui. Agora vamos ver diferente, né? O caso E. O caso E, você vê que o x aqui, né, o semi-eixo menor está em x. E não é o caso, né? Porque o semi-eixo teria que estar, né, deste lado aqui, o 3, né? Esse 3 teria que estar, né, no x. E aqui, né, é 5 ao quadrado. O semi-eixo maior teria que estar do outro lado. Ou seja, neste caso aí, a elipse, né, deixa eu ver se eu traço aqui rapidamente, ela teria essa orientação aqui. Eu vou exagerar um pouquinho, né? Aqui é 3, aqui é menos 3, aqui é 5 e aqui é menos 5.
Seria isso, ok? Então aí a maioria acertou aí, né? É o item D, ok? Mais um, vamos ver. Vamos ver se agora todo mundo já fica esperto, né? Vamos ver qual é a resposta desse outro aqui. O que vocês acham? Aí eu vou deixar vocês tentarem aí ver qual é a circunferência. Então, falta. Vamos lá. Vinícius já tem um voto aqui, ó. O Vinícius já colocou um voto nessa resposta aqui. Deixa eu ver quem mais aí. Ayala, Marcos, Giovanni, Nicolas, Carlos. Então, o Vinícius já colocou um voto na E. Marcos também colocou na E. Então, são 2 votos aqui, ó. Já tem 2 votos aqui. Ayala, Vinícius, Carlos, Giovanni, Nicolas. Não, o Vinícius já foi, desculpa. O Nicolas também, E. Já tem 3 votos aqui, ó. Giovanni também, então 4. 4 votos no E. Carlos também, então Carlos, 5 votos aqui, ó. E faltou a Ayala, né? Para confirmar. Bom, desse daqui eu já falei o que é, né? Uma circunferência raio 5, circunferência raio 3, equação de reta, né? Função polinomial do primeiro grau, linear, né? Agora, este aqui, ó. Olha o semi-eixo aqui, ó. Esse aqui é o semi-eixo maior, é só comparar com o número de K, né? Então, o semi-eixo maior tem que estar em x aqui. Então, é 3 ao quadrado e aqui é 2 ao quadrado. Ou seja, esse número 3 teria que estar em x aqui, ó, que não é o caso. Então, não pode ser o item D. Não pode. Então, isso aqui não é a elipse que está logo ali, né? Então, está correto, né? A resposta correta só pode ser essa, né? Então, vamos ver lá. Aqui é o semi-eixo menor, tá? Em x, é 2. Vocês estão vendo aqui, ó, 2 menos 2. O semi-eixo maior, 3. Vocês estão vendo em y, né? 3 menos 3. Neste caso aqui, só para, né, mostrar a orientação, né, como é que ficaria, a elipse ela ficaria mais esticada ao longo do x aqui, ó, tentar uma figura próxima, né, da elipse aqui. 3 menos 3, aqui é 2, aqui é menos 2. Ok? Então, a elipse, no caso D, ficaria assim. Perfeito, né? Então, vamos lá, que só falta... não, vamos dar um intervalinho, que aí eu vou falar da hipérbole, né? Já está na hora do intervalo, né? Então, deixa eu salvar aqui, que depois eu vou carregar essa apresentação lá para vocês. Então, vou parar o compartilhamento, né? Deixa eu ver se eu parei o compartilhamento. Parei. E vamos fazer um intervalinho, né, que agora é 9h40, para não perder aí a noção, e voltamos às 10 horas, tá? Aí eu vou finalizar, né? Vou fazer GeoGebra, né? E depois vou falar da elipse. Semana que vem eu vou estar falando sobre. Vamos ver se dá tempo de eu começar o R3 já, né? Eu acredito que sim. Eu acho que dá para começar assim. Então, voltaremos às 10 horas. Pessoal, vou fechando aqui microfone, tome um cafezinho aí, né? Tá gravando. Aliás, deixa eu parar a gravação, porque aí a hora que aparecer a coisa eu já vou colocar lá.